Porque nós esperamos as coisas muitas vezes piorarem ou acontecerem para clamar. Eu quero ajudar você, pela palavra de Deus, a esclarecer ao seu coração e que você tenha isso como uma base fundamental, que você reconheça que buscar a Deus antes de você pleitear qualquer batalha não se torna uma coisa talvez para você talvez banal, mas que se torne uma necessidade de, antes de tudo, que você busque a Deus, que você se apresente ao Senhor. Existem muitas vezes coisas que vão acontecendo com a gente, tá fora aí, ó. Existem muitas vezes coisas que vão acontecendo com a gente que nós vamos nos perdendo, que nós às vezes vamos trabalhando no automático, vamos vivendo no automático e acabamos deixando o nosso coração à mercê das nossas próprias escolhas. E digo para você que o homem, o ser humano, é muito falho e muito fácil é se perder, muito fácil é você achar, quando você está vivendo um tempo bom, um tempo de vitória, um tempo que as coisas vão bem, você ter aquela, vamos dizer, aquela estafa que você deixa de buscar a Deus, você vai se acomodando, e aí as coisas começam, né, a situação começa a agravar-se, porque nós estamos desatentos, não estamos em vigia, como a Bíblia fala que antes de fazermos orações nós temos que estar vigilantes, temos que estar atentos às coisas que estão nos acontecendo. O escritor sagrado Isaías, ele descreve algo que muitos de nós conhecemos bem, mas não damos valia da tamanha importância que tem este texto. Isaías 55, o versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós temos que ter essa condição no coração de entender que há uma liberdade, que se eu clamar a Deus, se eu buscar a Deus, e quando eu falo buscar a Deus, nós temos que entender que não é uma coisa tão simples de fazer, não é algo tão difícil, mas não é tão simples como alguns acabam dizendo, que buscam a Deus quando precisam, que Deus responde suas orações quando você ora, mas você não tem uma comunhão com Deus. É tipo aquele filho que só resolve aparecer quando quer alguma coisa. Aquele filho que ele é aquele, minha mãe chamava de pidão. Para de ser pidão, rapaz. Você fica só pedindo o tempo todo. Na necessidade, nós lembramos que tem alguém que pode ajudar. Bom é que você reconheça que quando você estiver numa situação difícil, que você decida buscar a Deus. Mas o texto enfatiza que temos que buscar a Deus enquanto podemos achar. Eu acredito, e você talvez na própria leitura deve entender, que se é um tempo, ou seja, há um período de tempo que há acessibilidade, há acesso ao Senhor. Isso quer dizer que em algum tempo da tua vida, talvez você está vivendo isso hoje, em algum tempo da vida você não tenha mais este acesso. Eu digo isso pensando em inúmeros textos na Bíblia, que alguns tentaram voltar atrás e não deu tempo. Temos a história de Sansão. Sansão, por sua vez, desprezou a palavra, parou de orar, parou de obedecer os mandamentos, andou desgarrado, andou perdido, desobediente, desorientado, mentiroso, até que uma hora furaram os olhos dele, arrancaram o seu cabelo, perdeu as forças, perdeu a presença de Deus e ele não pôde o achar. Ele fez uma oração. Bom é que haja tempo para você orar. Mas quantas pessoas deixam para chegar no leito de morte para aceitarem a Jesus, para arrepender-se de seus pecados? Bom é que você possa ver essa pessoa, ainda que seja no leito de morte, aceitando Jesus e entregando-se a Ele, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas por que esperar chegar num ponto que talvez você não consiga nem sequer
falar com Jesus numa oração. Eu já tive tristes decepções no cunho de você saber que a oportunidade daquela pessoa passou. A nossa vida, ela é muito rápida. O Tiago fala na sua carta, o Tiago, irmão de Jesus, ele fala que a vida é como um sopro. Ela vem como por um pouco de tempo, como um vento, como ali aquela água borbulhando, aquecida no fogão, aquela fumaça vai subindo, na verdade ali é um vapor, e aquele vapor aparece tão pouco já desaparece. Assim é a vida do ser humano. É muito rápido as coisas. Nossos filhos nascem, pouco tempo ficamos com ele no braço, daqui a pouco tempo já está correndo, daqui a pouco tempo está adolescente, daqui a pouco tempo casa. Quando você vê, você já teve seus filhos, cresceram, você já está numa certa idade e você continua dizendo que um dia você vai buscar a Deus. Isaías foi bem claro, vai ter um tempo que você vai buscar e não vai achar. Eu não tenho dúvida que Deus pode mudar e reverter quadros impossíveis. Deus pode reverter um quadro de AVC, você que já passou por isso e sofre com isso. Deus pode reverter um quadro de uma cirurgia que foi feita errada e você teve sequela. Você pode ter uma reversão dessa situação completa. Você pode passar pela pior crise no casamento, crise na saúde. Você pode passar pelas piores coisas da sua vida e Deus pode mudar isso, Deus pode transformar, Deus pode tirar você da morte para a vida. Deus é Deus. Mas existem momentos que o tempo, ele precisa ser remido. Você precisa remir o tempo, você precisa agilizar as coisas. Você está vendo seu casamento indo por água abaixo. Você está vendo seu cônjuge cada vez mais distante. Você está vendo filhos que não respeitam sua autoridade, filhos desobedientes, filhos perdidos na droga, na bebida, ou aquele que já casou no adultério, vivendo uma vida de perdição, seus netos num caminho errado. Você fala, pastor, olha, é tanta dificuldade, pastor, que meu coração se entristece. Você fica inerte, você não tem reação para o que tem que fazer. Mas o Isaías disse, olha, busque a Deus. E o fato de buscar a Deus não é difícil, mas também não é simples. Exige de você um esforço. Você congregar, você ir para a igreja, você enfrentar o frio. Brincava na igreja no culto de ontem com as pessoas e dizia, olha, tem gente que não vem para a igreja nos dias de frio, mas também tem gente que não vem nos dias de calor. Então, quer dizer, se chove, eu também não posso. Se está muito sol, o sol é muito quente. Então, se o tempo está ameno, pode ser que as nuvens estejam trazendo chuva. E assim a Bíblia fala que aquele que está sempre olhando para o tempo, para a estação, ela nunca vai conseguir plantar. Ela não vai semear. Ela não vai crescer na fé dela. A sua fé não cresce. A sua fé só aparece quando o problema chega numa exaustão tremenda, que você não sabe mais o que fazer, que você não sabe mais para onde ir. Aí sobra uma esperança bem pequena de você buscar a Deus. Agora, note o texto. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Você vai esperar a coisa piorar? Você quer ter o diagnóstico, o exame nas mãos para comprovar que você não vai sair dessa? Você vai esperar o doutor falar, olha, você está em vida terminal, 2, 3 meses, 1 ano no máximo, você vai morrer. E eu vou dizer para você, isso aqui, o que falo aqui, não falo com nenhuma alegria no que falo, porque eu sei que é doloroso para quem está passando por isso. Quem está sentindo isso está num sofrimento tremendo, está com agonia de espírito, está com o coração abatido, está entregue, sabendo que agora você não tem forças para mais nada. E você está ouvindo essa palavra como uma vacina, ou para alguns como o remédio que vai direto no machucado, direto na ferida, direto na doença para tratar, para matar aquele mal que está matando você. Busque a Deus, faça alguma coisa. Eu digo para algumas pessoas,
a baita oportunidade que você tem. Esta programação, esta mensagem que você está ouvindo agora, você que me acompanha ao vivo ou em algum momento no recorte que fica salvo no YouTube, ou você que me acompanha em vários momentos que nós temos reprise desse programa. Este programa ele vai ao ar sempre às 7 da manhã, ele vai para você ao meio-dia, no Tarde da Bênção, vai para você às 15 horas da tarde, às 18 horas. Nós temos nossos cultos gravados na nossa igreja, transmitidos às 23 horas, às 3 horas da manhã. Olha que privilégio você tem. Você não precisa nem ter internet na sua casa, é só você ligar a TV, sintonizar na televisão, canal 15, e você vai acompanhar o dia todo pregações, orações que te levantam. Assim como também você pode todos os dias acompanhar na rede social, se você quiser, mas você pode buscar a Deus, mas você não busca porque não quer. A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, 17, Romanos capítulo de número 10, versículo 17. A Bíblia fala que de sorte que a fé, ela vem pelo fato de você estar sempre ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Você despreza a palavra, você não dá valia às coisas santas de Deus. Você não está com este coração convicto que fazer uma oração, buscar ajuda num pastor que vai pregar o evangelho, essa pregação vai abrir o seu entendimento, o entendimento vai te fazer você compreender se você está no pecado, se você andou distante, se você andou ou está com sua alma cansada, abatido. Olha só vamos fazer o seguinte, vamos ao Salmo 107, Salmo 107, versículo de número 4. Salmo 107, versículo 4. Olha só o que diz aqui. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade em que habitassem. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O Salmo 107, se você fizer toda a leitura desde o começo até o último versículo, que é o versículo 43, você vai perceber que em vários momentos o salmista declara um tempo que o povo está num sofrimento, está numa luta, eles vão e clamam a Deus. Está passando uma luta, eles vão e clamam a Deus. Eles buscam a Deus quando estão vivendo um tempo difícil. Que bom que você que está num tempo difícil decida buscar a Deus. Agora, por que esperar as coisas ruins chegarem? Por que esperar que a parte difícil chegue até você para você começar a orar, para você estar preparado para a batalha? Veja que algumas pessoas são pegas de surpresa porque elas querem ser pegas de surpresa. Elas não se preparam, não cuidam da vida, não tem tempo para Deus, não tem tempo de oração, não tem um tempo para estar com a família reunida, para falar da palavra de Deus, para ter um culto familiar. Ah, pastor, aqui em casa nós não temos tempo para isso. Pois é, você não tem um tempo para fazer uma oração, você não tem um tempo para vir até a igreja, para participar de um culto, levantar as mãos santas, habitar na casa de Deus. Você não tem tempo para isso. Mas quando tiver alguém doente, quando tiver alguém passando alguma necessidade, aí as pessoas conseguem reunir-se para te ver no hospital, para te ver acamado em cima de uma cama, para te ver num sofrimento, ou para imaginando você que talvez alguém vai conseguir fazer algo por você. Ninguém pode fazer nada a não ser o Senhor. Olha o que a Bíblia fala, eles andaram desgarrados pelo deserto. Andar no deserto já é uma coisa difícil, porque andar no deserto nos faz entender que estamos andando solitários, sem ninguém à volta. Deserto é um lugar que tudo está difícil. Deserto é lugar onde você, olhando naturalmente para a coisa, você fala, pastor, não sei o que fazer, não sei. Isso é um deserto existencial. Você entra para aquele sentimento no seu coração como se você não tivesse alguém que te ajudasse. Andam desgarrados, porque o desgarrado é aquele que um dia esteve perto, esteve já agarrado no Senhor Deus, já esteve ligado em Cristo um tempo da sua vida. O desgarrado é o que deixou Deus, que deixou de crer, que perdeu a fé, que desanimou, que olhou para trás, que se tornou como uma mulher de Ló, uma estátua de sal.
a tua vida está parada. Espiritualmente falando, a sua vida está parada. E o pior não é isso. A pessoa que ela vai deixando de buscar a Deus, ela vai ficando nesse ambiente de solidão, esse ambiente de tristeza. Ela vai perdendo o prazer de estar com as pessoas, ela começa a ficar reclusa, ela começa a ficar distante, não conversa com mais ninguém, não procura ajuda. E aí você deve bem saber, né, uma historinha dos antigos bem válida, né? Que a mente vazia é uma oficina para Satanás. A oficina do diabo funciona em tempo integral enquanto você se distancia de Deus. Por isso que o salmista ele declara, olha, infelizmente o povo está andando desgarrado num deserto, vivendo uma vida solitária, uma vida difícil e não acharam lugar, cidade para habitação. A Bíblia fala no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Estar escondido na sombra do Onipotente é o mesmo que você estar guardado num local onde o inimigo não vai te achar. É um local, por exemplo, a sua residência, na sua casa, você que está me assistindo dentro de casa agora, ninguém tem acesso à sua casa se você não der abrir a porta para ele entrar. Ninguém vai entrar à sua casa se você não abrir a porta, né? A não ser que, assim como diz a palavra, a não ser o ladrão e o salteador. O salteador, ele entra para arrombar. Agora, o que está descrito aqui é, muitos estão andando procurando um lugar para habitar. Você não se encontra em Deus, você não busca a Deus, você não clama, você não vai ao Senhor como fez Ezequias. O Ezequias, ele escutou do profeta, olha, você vai morrer, arruma a tua casa aí, porque está uma bagunça a tua vida. Tua vida está uma bagunça em todos os sentidos. Tua vida está bagunçada espiritualmente, porque você já não busca Deus. Você até vai para a igreja, mas é como se você tivesse entrado num local e saído sem acontecer nada, porque a sua mente está tão cauterizada, está tão aprofundada no que é ruim, que você não dá valor mais à palavra. Sabe quando você está tão desligado que você já não dá atenção ao que estão falando para você? É assim que você está vivendo. Então, imagine o que o salmista está dizendo. A falta de um lugar para habitação, um lugar para você chamar de seu, ou um ambiente que você sabe que ali haverá um refúgio. Refúgio é o local onde você se esconde do mal que pode chegar até você. Este local é um lugar que traz para você confiança, traz descanso. Mas por que não estamos vivendo isso? Por que você não está vivendo isso? Porque você está desgarrado. Você pode estar até ali nas cercanias, você pode estar perto da Bíblia, perto da igreja, perto do pastor, você pode até ter um cargo ali, algum ministério, mas você está longe de Deus. Não, pastor, é que eu limpo a igreja. Não, pastor, é que eu canto na igreja. Não, pastor, é que eu sou o obreiro da igreja. Não, pastor, você pode ter cargo, você pode ter muitas atividades que você realize até dentro da igreja. Mas se você não tem um lugar de habitação, se você não tem um lugar em Deus, você não recebe a palavra que muda a história. Olha o que diz o versículo seguinte. Esses que estão andando solitários, que estão andando desgarrados, estão também famintos, sedentos, e a sua alma neles desfalece. A nossa alma é a nossa mente pensante. Os seus pensamentos, ali está a sua alma. Então imagine como estão as coisas nos dias de hoje. As pessoas estão tão atarefadas, tão preocupadas com as coisas da sua vida ou com a ambição de conquistar, de chegar, de fazer, de pagar, que elas acabam esquecendo da vida real. Ela vive só uma ficção na mente dela. O que o salmista declara é, eles estavam com tantos problemas e agora a alma desfaleceu. Quer dizer, a pessoa não tem força nem para pensar mais. Sabe quando a pessoa ela perde a vontade de tudo? Ela perde o ânimo de tudo? Ela não tem vontade de levantar da cama mais, se é o seu caso.
Você vai levantar dessa cama hoje. Você está desempregado, você está passando necessidade. Tem pessoas trazendo alimento para você. Que bom que Deus tem enviado pessoas assim. Mas mesmo assim você continua, pastor, porque ninguém sabe a minha situação. Para de reclamar. Se você buscar a Deus, se você clamar a Deus, você vai sair dessa situação. Mas o problema é que a sua alma está desfalecida. Desfalecendo é aquela pessoa que está quase caindo, desmaiando, que ela está quase morrendo. Está desfalecendo. Tua alma está tão pendurada nessas coisas que você não vê ânimo. Você não tem vontade. Então, o que nós fazemos nesse cenário? Aí diz o versículo 6, e clamaram ao Senhor na sua angústia, ou nos dias de dificuldade, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por um caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Enquanto você estiver calado, você não vai ter uma resposta. Por isso o fato de Isaías falar, busque a Deus. Busque a Deus agora, que se você o buscar, você vai o achar. Você verá Ele abrindo um espaço para você, mostrando um lugar espaçoso, mostrando para você um lugar de fartura, onde não vai faltar palavra para você comer, não faltará uma busca incessante, uma busca em orações para que você se farte, sacie a sua sede do Espírito de Deus. Você terá um lugar de habitação, um lugar que você vai ter tranquilidade, habitação onde você vai ter uma moradia na presença de Deus, na presença do Senhor. Aí ele fala, vamos louvar a Deus, porque Deus nos tirou dessas aflições. Mas quando que isso aconteceu? Quando eles clamaram. Se você decidir orar, se você decidir buscar a Deus, Ele vai enviar algo para você que vai sarar a tua vida. Lá no versículo, não tenho tempo de ler todo o texto, o tempo já está passando, mas lá no versículo de número 19, versículo de número 19, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele o livrou das suas necessidades. Pastor, de novo, sim, e Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. O que era para ser a sua destruição, que era para ser o seu fim, está descrito. Enquanto clamaram ao Senhor, o Senhor livrou de todas as suas necessidades. Agora, o fato é como que aconteceu isso? Como que isso vai acontecer? Porque, na verdade, você olhando para o cenário, você fala, pastor, para eu sair dessa situação tem que acontecer muito milagre, tem que acontecer muita coisa. O que o Senhor fez para livrar esse povo? Enviou a sua palavra. Enviou a sua palavra. Para você sair da situação que você está, você precisa de palavra. E aí onde entra o papel do pastor, da igreja, que anunciem a palavra da verdade, que traga para você a palavra que o Espírito Santo de Deus revelou ao coração do pastor. Como assim, pastor? A leitura da palavra faz o pastor ter um entendimento. Está descrito lá em Apocalipse que o pastor é aquele que abre a carta de Deus para a igreja, que abre a palavra para a igreja do Senhor. E aquela palavra, ela vem direcionada para a necessidade. Como acabamos de ouvir do salmista. O salmista disse, clamamos ao Senhor e Ele saciou nossas necessidades. Ele deu cabo dos problemas enviando a sua palavra. Como que você vai resolver essas dificuldades? Como que você vai resolver essas coisas na sua mente? Esses pensamentos de desistência, esses pensamentos que você não é nada, é ouvindo palavra, é tendo pregação, é sendo pastoreado, não vivendo desgarrado. Busque a Deus enquanto você pode achar. Vai passar para você aqui o endereço da nossa igreja, Rua Silveira Martins, número 44. Eu faço de verdade orações e votos para que você esteja comigo em um culto aqui amanhã, sexta-feira, ou em qualquer outro dia que você vier, sempre as portas da igreja estarão abertas
e você virá e encontrará um lugar de habitação. Como assim? Um lugar onde a palavra vai falar com você, onde você vai se livrar dessa angústia pela presença de Deus. Tá certo? Vamos fazer uma oração? Se você pode agora, ainda que você não tenha essa fé, eu peço que você curve a tua cabeça, feche os seus olhos. Se você pode, coloque a mão no teu coração e na simplicidade ore junto com o pastor. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por todas as pessoas que estão ligadas comigo, tanto nas redes sociais como pela televisão. E eu peço a Ti, Senhor, unge essas águas. Há pessoas que não tiveram a fé para buscar a água, há pessoas que estão com os olhos fechados, ainda temerosos, acreditando que nada pode acontecer, angustiados. Mas eu estou pedindo uma unção, Pai, onde tem uma pessoa deitada na cama, depressiva, angustiada, onde tem uma pessoa com o seu coração partido, machucado, desacreditado da vida. Eu peço a Ti, meu Deus, que com Tua mão forte e poderosa, o Senhor estenda agora, meu Deus, o cetro da Tua fortaleza e arranca essa pessoa dessa depressão, dessa síndrome existencial, que haja ânimo no seu coração e se levante para viver uma nova vida, viver em novidade de vida. Assim eu peço, meu Deus, que o Senhor unja estes copos com água, unja o quarto dessa pessoa, a sala que essa pessoa está encontrando-se agora. Onde está essa pessoa, Pai, até desejando o fim da vida dela, que a partir de hoje ela deseje viver e viver em abundância com o Senhor. Que nestas águas tenha unção, Pai, poderosa, para curar e libertar a todos em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba desta água com fé.